Bem-vindos a mais um vídeo no Camisa 12. Essa é uma publicação atípica, porque normalmente as entrevistas aqui do canal acontecem no estúdio do Cachorrada Podcast. Inclusive, eu convidei o Guilherme para participar do Cachorrada Podcast nessa semana, antes do Jogo das Lendas, mas por causa da logística do Fael e do Guilherme, não foi possível esse encontro. De qualquer jeito, eu lembrei de um registro que, de certa forma, eu fiz parte. Estava acontecendo a gravação do filme Lutar, 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 em 2014. Esse filme que estava no cinema ali em 2021. E na Praça do Papa a gente pôde entrevistar o Guilherme e eu estava junto com o grande Elvésio. Eu lembrei dessa entrevista e falei, pô, essa entrevista não foi pro filme e eu acho que é um papo que o torcedor merecia ouvir. 1 hora do Guilherme falando sobre o time de 99, 2000, 2001 e, claro, sobre aquela comemoração de gol no Clássico que causou tanta polêmica até hoje. Tantos anos depois e até uma geração inteira aí não sabe do que se trata. O Guilherme vai falar sobre esse, sobre outros assuntos e até sobre a conquista da Libertadores da América, já que o Galo ainda não havia conquistado a Copa do Brasil. Então, assistindo a entrevista, entenda o contexto, que é uma entrevista de 2014. Queria agradecer ao Elvésio, ao Serginho, meus parceiros, que lá atrás, antes de trabalhar no Telesport, confiaram em mim para que eu pudesse trabalhar na equipe do filme, utilizaram imagens do Camisa 12 e tantos anos depois, essa parceria volta com o Camisa 12, exibindo uma entrevista do filme Lutar, Lutar, Lutar. Grande abraço também ao Fred, meu pai. Bora para a entrevista. Como é uma entrevista sobre o Galo, um filme sobre a história do Galo, obviamente nós vamos conversar contigo sobre a sua passagem no clube, sobre a torcida e tal. Mas conta da sua chegada no clube, como é que foi. Você já chegou em 99, né? Eu cheguei em 99. Na verdade, eu vim para o Atlético numa situação que o Gilmar Veloz, na época, era empresário do Veloso. E ele estava em BH apresentando o Veloso. E ele que havia me trazido da Europa para o Grêmio, né? E na ocasião eu estava no Vasco, mas não estava contente. E ele me ligou. Ele falou, olha, eu estou aqui apresentando o Veloso, tem uma situação para você vir para o Atlético Mineiro. Você quer vir? Eu falei, tô indo. Só ajeita aí que eu tô indo. E aí ele conseguiu um empréstimo, né, junto ao Vasco, de julho de 98 até junho de 99. Aí desembarquei em Belo Horizonte. Em 99, o time já havia sido montado para o Brasileiro de 99. E aí começou a minha história no Atlético Mineiro. E, bom, a gente que é atleticano com perto de 40 anos, a gente viu o time sendo finalista do Brasileiro várias vezes e tal. Não viu uma conquista de Brasileiro. Sim. Em 99, nesse período, foi quando a gente chegou mais perto. Foi um time que mais perto chegou de lá. Eu queria que você contasse um pouco dessa campanha do Brasileiro, desse time, por que esse time jogou tão bem, e quem que estava lá, enfim. A história do time de 99, ela é muito bacana e ela não poderia ficar fora do filme. Mesmo sem ganhar o título, porque foi um time que chegou perto, mas quando foi montado era um time, antes de começar o campeonato, todo mundo dizia que era um time montado para não cair, devido aos atletas não serem muito conhecidos, e também da estrutura, né? O que atrapalhou bastante nós no começo foi a falta de estrutura. Nós saímos de Belo Horizonte para poder treinar, não tínhamos uma casa, né? Jogávamos no Independência, jogávamos no Mineirão, só que isso foi fortalecendo o grupo, essa desconfiança que havia da imprensa foi fortalecendo o grupo. O grupo não era espetacular, mas se tornou um time muito forte. Eu digo que tecnicamente o melhor time que eu joguei no Atlético foi o de 2001, com o Leverkusen, com muita diferença. Esse time sim tinha que ser campeão brasileiro. Perdemos na semifinal para o São Caetano. Mas o time de 99 se fortaleceu muito. Era um grupo muito fechado. Essa história de união
talvez muita gente disse que não leva a nada, mas o de 99 provou que a união dentro e fora de campo dos atletas e o comprometimento com o clube nos levou até a final. Nós passamos por equipes muito melhores que a nossa, uma delas o Cruzeiro, nas oitavas. O time do Cruzeiro tecnicamente era muito superior à nossa equipe, como várias outras equipes, mas o nosso time estava fechado, a torcida nos ajudou muito. Eu lembro de cada jogo de 99, a torcida do Atlético, e foi ali que eu comecei a conhecer a torcida que o próprio Alexandre fala que é a mais chata do Brasil, mas nos ajudou demais em 99. Foi um ponto favorável que nós tínhamos. E a final, ela havia uma desigualdade técnica grande, mas nós equilibramos isso com isso que eu falei, com a torcida e com o grupo fechado. Nós perdemos o título, mas é aquele título que o time sai com dever cumprido. O time de 99 realmente para mim foi espetacular. Você lembra a escalação desse time? Lembro. Veloso, Bruno, Galvão, Caçapa, Ronildo, Galo, Valdir Todinho, Belete e Robert. Na frente eu não lembro muito bem quem jogava não, mas para mim foi uma das melhores duplas de ataque, não só do Atlético Mineiro, mas do futebol brasileiro, Guilherme Marques. Isso eu falo com muita tranquilidade. Vocês me conhecem há muito tempo aqui em Belo Horizonte, eu sempre fui um cara de opinião, nunca fiquei em cima do muro. E eu sou muito tranquilo em dizer que foi uma das melhores duplas de ataque do futebol brasileiro. Não obstante, esse campeonato você igualou a marca do Reinaldo, né? Eu queria que você contasse um pouco esse campeonato de 99 ainda, porque na fase inicial vocês ficaram no 7º, você tinha marcado 16 gols. Exato. E aí veio essas quartas com o Cruzeiro, e, enfim, você marcou 12 gols nessa fase final, mas eu queria que você falasse especialmente desses jogos com o Cruzeiro e da sua participação desse número de gols que foi, né, uma coisa muito marcante na história do Campeonato Brasileiro. O Alex Alves estava se distanciando na artilharia, né, naquele momento, e nós classificamos também, assim, na Bacia das Almas, como diz o outro. Acho que nós classificamos um jogo contra o Grêmio, se não me engano. E aí veio a tão esperada decisão de oitavas contra o Cruzeiro. Que na época realmente... E o treinador era o Levi. Tinha um time fantástico. Miller, Valdo, enfim, era um time tecnicamente muito superior ao nosso. Naquele formato de campeonato eram definidos em melhor de 3 jogos, e muita gente dizia que o Cruzeiro não poderia jamais chegar ao 3º jogo, pela diferença que havia entre as duas equipes, que o Cruzeiro teria que eliminar o Atlético em 2 jogos, né? E realmente aconteceu isso, né? Houve uma eliminação em 2 jogos, porém o vencedor foi o Atlético. Esses 2 jogos eu tenho até hoje em casa. Acho que o meu filho tem 5 anos e meio, ele já está cheio de ver os gols, né? Ele não aguenta mais ver esses gols, porque eu vejo ainda. Foram 2 jogos que me marcaram muito, marcou a minha carreira. E por essa diferença que havia, não só técnica das duas equipes, mas de estrutura, muitas coisas que nós tivemos que passar na semana do clássico. Esses 2 jogos foram especiais. E esses jogos finais eu desandei a fazer gol, né? Eu fiz 12 gols, e aí foi onde eu igualei ao maior ídolo da história do Atlético, o Reinaldo, que também foi especial para mim conhecê-lo, que eu sempre fui fã do Reinaldo, um dos jogadores mais completos de ataque que eu vi jogar. Para mim o mais completo ainda e o melhor que eu vi jogar é o Romário, mas o Reinaldo era fantástico, o maior ídolo da torcida do Atlético, igualar o recorde dele. Eu lembro que nós fizemos uma reportagem aqui onde eu morava, e para mim foi muito bom. Foi realmente um ano de 99, foi o melhor ano da minha carreira. Foi onde tudo começou. E
Esse jogo especificamente, você lembra? Você pode Lembro. escrever, sei lá, a jogada mais marcante, os gols, como que a torcida do Galo reagiu a do Cruzeiro, né? Porque achava que ia levar fácil. Se essa coisa do time do Cruzeiro também cantando essa vitória antes influenciava o time, né? Influenciou, lógico. Nosso time já era um time aguerrido, já era difícil de ganhar da nossa equipe. Nosso time jogava com muita intensidade os jogos, né? Eu volto a dizer, nós não tínhamos um super time, mas era um time muito aguerrido. E essa semana realmente foi a semana da história dos 2 jogos, enfim. Isso mexeu bastante com o grupo. Nós tínhamos no capitão uma liderança muito grande do Galo. E o perfil de atleta que o Atlético tinha naquela época era realmente de perfil de atletas aguerridos, né? E a gente nunca se deu por vencido. O jogo foi muito disputado, os 2 jogos foram excepcionais, Mineirão lotado, ainda com 2 torcidas, né? Que hoje, para mim, é um absurdo jogar um Atlético Cruzeiro com uma torcida só. Para mim é uma derrota, não só do futebol, mas para mim da sociedade. É inexplicável. E eu falo isso porque eu vivi grandes jogos contra o Cruzeiro, né? Mineirão lotado, dividido, um pouquinho mais para cá, outro pouquinho mais para lá, e ver os jogos hoje, a torcida só, isso para mim é uma derrota, não só do futebol, mas da sociedade. E eu lembro bastante dos jogos muito difíceis, mas e volto a dizer, nós ganhamos sempre foi na raça. Conta o lance decisivo, assim, do gol, você pode dar... Porque assim, a gente sabe e tal, já viu, mas pro filme é legal, de repente, ter um pouco a sua narração quase, assim. Como é que você viu, sentiu, a bola chegou, você antecipou na hora de comemorar enfim, o gol. Centroavante é uma coisa diferente dos outros, né? E eu sempre acreditei em todas as bolas, sempre achei que o zagueiro ia falhar ou que o goleiro ia soltar, sempre. O gol de peito, que saiu todo mundo e me deixaram sozinho, e o André ficou no meio do caminho, aquilo ali é gol de centroavante mesmo, que acredita que algo vai dar errado com o adversário, e eu sempre fui assim, mas comemorar gol numa situação daquelas era realmente uma sensação indescritível, só quem está lá dentro para realmente sentir. E esse gol ficou muito marcado realmente, porque todo mundo saiu, o André ficou no meio do caminho e eu fiz o gol de peito. Foi muito bom. Queria que você contasse um pouco também, talvez contando detalhes ali do jogo do campo, ou dos bastidores também, da final de 3 jogos. Eu lembro que o terceiro jogo, a gente atleticano que foi injustiçado bastante, muitas vezes na história, né? Também se sentiu injustiçado naquelas finais. Queria que você falasse um pouco disso. O primeiro jogo da final, o Corinthians logicamente levou um baque com aquele gol relâmpago, né? A bola saiu, o Belletti saiu pela direita e o Belletti sempre teve muita força física, né? E cruzou e quando eu vi a bola sobrou, 1-0. Final de campeonato, fazer um gol assim, final de campeonato brasileiro, né? Eles sentiram um baque, logo em seguida veio o segundo, e aí nós dentro de campo, você se sente mais forte, né? Acho que vai dar. Na verdade nós sabíamos da qualidade do Corinthians, mas o Corinthians tinha uma grande equipe. O Veloso não jogou esse jogo, o Kleber que foi o goleiro. Aí o Vampeta acertou um chute de muito longe, fez o 2-1. Aí eu fiz o 3-1, né? Porque eu fiz os 3 gols, e o Luizão, se eu não me engano, fez o 3-2. Mas nós fizemos a lição de casa. Nós vencemos a primeira. Ou seja, teríamos 3 jogos. Nós teríamos no segundo jogo, a única equipe que poderia sair campeã era o Atlético Mineiro. Mas nós não jogamos bem no segundo jogo. Realmente nós não jogamos bem. O Corinthians nos pressionou muito. Nós não tivemos
uma tarde feliz e perdemos o jogo e levamos a grande decisão para o último jogo. E aí vem a história do pênalti, não marcado pelo Márcio Rezende, que eu não perdoo até hoje porque todo mundo pode errar. Isso é claro. Só que ele estava muito perto da jogada. Ele estava muito bem posicionado. Se ele estivesse mal posicionado e não desse o pênalti, foi um erro. Mas ele estava muito bem posicionado e o pênalti foi muito claro. O Índio colocou a mão na bola e aquilo me marcou muito. Aquilo me deu muita tristeza porque era uma oportunidade de fazer 1-0. O jogo estava 0-0 ainda. E mesmo sem o Marques, que também fez muita falta para esse jogo, que o Marques não conseguiu se recuperar, era uma chance da gente sair com 1-0 e de repente ser campeão dentro do Morumbi. Porque para aquele time nosso de 99 tudo era possível. Então assim, essa final, esse terceiro jogo ficou muito marcado por esse lance, que foi um lance muito claro. Ele estava muito perto da jogada e ele não deu pênalti porque não quis. Então assim, foi um lance que me chateou bastante durante muito tempo. Depois eu tive problemas com ele me expulsou, assim, mas pode ir. Não, pode falar. Sim, e depois nós sempre tivemos problema com o Márcio, né? Mas o futebol tem essas coisas e não adianta, dentro de campo, se você for questionar, você toma o amarelo, toma o vermelho, mas nós tivemos bastante problemas com ele. Esse lance de 99 pode ter marcado também para ele, né? De repente, aí quando ele ia apitar o jogo do Atlético, ele sabia que havia tido alguma coisa estranha, porque o lance realmente foi muito claro, e aí pode ser que ele entrasse mais nervoso nos jogos do Atlético para apitar. Mas nada justifica, porque se você está fazendo aquilo, você tem que estar preparado para qualquer tipo de situação. Mas realmente foi um árbitro que nós não tivemos muitas felicidades não com ele apitando, mas eu hoje como treinador eu me policio bastante em não falar da arbitragem, porque para mim no futebol hoje quanto mais você fala, piora. Então não adianta. Vocês sentiam ele assim mais nervoso com vocês? Ou uma diferença de tratamento assim, entre as duas equipes? Isso era visível assim? Dava para sentir isso dentro de campo? Com outros jogadores eu não sei, mas eu sempre fui um cara extremamente competitivo, nervoso. Nunca gostei de perder em nada e sempre falei muito, né? Então eu nunca me acertei com ele nos jogos, não. Porque ficou marcado, né? Aquele lance não vai me sair da cabeça nunca, porque é aquilo que eu falei, se fosse uma dúvida, né? Tudo bem, passou, não viu, mas aquele lance eu consigo lembrar perfeitamente. Então eu nunca mais me acertei com ele assim. Então talvez não ele estava nervoso, mas eu também estava nervoso nos outros jogos. Mas foi um lance muito crucial. E é uma final de Campeonato Brasileiro, né? A gente sabe que assim, às vezes um reencontro com ele mais pra frente, você chegou a comentar isso? Assim, não. Aquele ano, não, né? Não, porque no momento era a melhor coisa a fazer, não comentar esse tipo de lance, porque é aquilo que vocês falaram antes, muito tempo sem o título nacional, né? Estava muito perto, né? Então, por um erro grotesco, você não ter a possibilidade, não estou dizendo que nós sairíamos campeões se ele desse o pênalti, mas era uma oportunidade de sair ganhando o jogo. E a história poderia hoje ser outra, né? Mas enfim, já passou e não adianta remoer. E esse time, você fala que o segundo jogo não jogou bem, mas o terceiro jogo jogou muito bem. Jogou bem. O terceiro jogo, mesmo sem o Marques, nós conseguimos encaixar, conseguimos marcar bem o time do Corinthians, que era difícil de marcar. Do meio para frente, o Corinthians tinha um time muito forte, mas nós conseguimos encaixar a marcação e conseguimos jogar. Nós tivemos a oportunidade de ganhar o jogo, o terceiro jogo. Mas infelizmente a bola não quis entrar, o destino. Mas ficou aquele o gosto de poder sair campeão muito perto.
muito perto. Isso que não entristeceu muito. Aquele grupo, eu lembro muito bem do vestiário. Após o terceiro jogo, eu lembro muito bem. Eu lembro da cena do Galo chorando muito. Porque o Galo era o capitão, era um cara muito experiente, mas ele desabou. No vestiário ele desabou. E eu tava com tanta raiva do lance do pênalti que eu não consegui nem, assim, ficar tão triste e chorar. Mas eu lembro muito do Galo chorando. Isso faz parte do futebol, né? As vitórias e as derrotas fazem parte do futebol. Mas para aquele grupo foi uma pena não ter vencido o Campeonato Brasileiro. Por tudo aquilo que nós passamos, dentro e fora de campo. Foram campeão mineiros em 2000 depois, né? Sim. Dá para contar um pouquinho, assim, desse campeonato? Como é que foi a final? Foi contra o Cruzeiro. Mas em 2000 foi um ano difícil para o Atlético. Muito difícil. Nós conseguimos o título mineiro com o Márcio Araújo, né, no comando. Mas o segundo semestre foi muito ruim. Muito ruim. Péssimo. O Atlético passava por problemas financeiros. E nós ficamos um bom tempo sem receber. E a campanha não era o Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, era a Copa João Avelange. Só não caímos para a segunda divisão porque havia uma fórmula de disputa que você pegava a média de 99 dos pontos, mas nós ficamos lá embaixo na tabela. Fizemos uma Copa Avelange horrorosa, muito ruim. Time, acho que foi o campeonato que nós tomamos 6 do Sport em casa. Esse jogo eu não joguei, mas... Na verdade também teve a Libertadores que vocês devem ter priorizado, né? Nós priorizamos a Libertadores no primeiro semestre, veio Gilberto Silva, do América Mineiro, e nós pegamos o Corinthians de novo. E fomos prejudicados de novo. Conta disso. No jogo aqui. Tanto que o árbitro que apitou isso... Você pode só tentar introduzir assim, na Libertadores e tal, Tá. 2000, E até- quarta de final, Eu sei que você meteu 4 no Cobreloa também. Tá. Isso era outra pergunta. Eu ia aproveitar o gancho foi depois de você falar do seu gol mais bonito do 6x0, mas vamos... E também é interessante falar que esse jogo do Cobreloa eu vivia uma fase difícil com a torcida também. Então em 2000 nós saímos do Campeonato Mineiro campeões e disputamos a Libertadores também. E é engraçado que dentro dessa Libertadores eu fiz o gol mais bonito da minha carreira contra o Cobreloa, que nós ganhamos aqui de 6, e eu fiz 4 gols. E eu vivi um momento muito difícil com a torcida nessa época. Muito difícil. Uma relação Guilherme, torcida do Atlético, ela no momento ela estava bastante abalada por várias situações que aconteceram antes, de declarações minhas na imprensa, que na imprensa me batia muito porque realmente eu gostava de sair, e realmente eu gostava de sair e nunca escondi de ninguém que eu gostava de sair. E eu vivi um momento difícil com a imprensa, porque saiu uma reportagem num determinado jornal que eu promovia várias festas num determinado lugar aí, que não era verdade na época. Foi apenas uma festa que eu fui, mas diziam que eu não saía do lugar. E como eu sempre fui muito claro, muito direto, muito sincero e às vezes muito bocudo, e falei um monte. Falei, essa determinada festa é verdade, as outras não, mas não é segredo pra ninguém que eu gosto de sair. E enfim, e vivi um momento bastante delicado antes do jogo do Cobreloa. E aí quando eu faço o gol mais bonito da minha carreira, eu saio meio que desabafando. E aí nas quartas nós voltamos a enfrentar o Corinthians. Eu lembro muito bem do jogo aqui. Primeiro jogo aqui no Mineirão, lotado, uma quarta-feira à noite. Sai o pênalti pro Atlético, o Dida. E o Dida na época era o famoso pegador de pênaltis, né?
Aí eu, lógico, não ia fugir da responsabilidade, jamais, nunca fugi. Eu era batedor de pênaltis, mas interessante lembrar agora, as coisas começam a vir na cabeça, né? Na hora que eu botei na marca do pênalti, que eu olhei pro gol, ele abriu os braços, o gol ficou pequeno, muito pequeno. Era um jogo importante, né? Mas enfim, fiz o gol, mas nós fomos muito prejudicados pelo juiz de novo. Não era o Márcio, mas nós fomos muito prejudicados no jogo aqui dentro. Tanto que esse juiz ficou muito tempo na geladeira, né? Como eles falam hoje. Era, Guilherme? Luciano Augusto. Exatamente, seu Luciano. Discuti muito com ele esse jogo. Quem discutiu muito com ele foi o nossa, fugiu. Cleison. Cleison discutiu demais com ele nesse jogo. E mais uma vez, o jogo acabou 1-1, mas nós fomos muito prejudicados. E isso não é conversa de quem foi eliminado, não. Foi o que aconteceu. Aí nós fomos pro Morumbi e lá perdemos o jogo. E saímos da Libertadores. Mas foi um primeiro semestre que a equipe vinha bem. Foi campeão mineiro em cima do Cruzeiro. Fez uma primeira parte da Libertadores muito boa. Fez 2 grandes jogos contra o Corinthians, mesmo sendo eliminado. Mas o segundo semestre foi horroroso no Atlético. Dá até vergonha de lembrar. O pessoal da Band nesse jogo, pra você entender, o pessoal da Band bateu muito no juiz, tanto que ele garfou. Não, foi coisa assim, medonha. Situações que eram roubadas, você não lembra? Porque o juiz, ele vai minando, ele vai te deixando instável, né? Porque o problema não é só ele deixar de dar uma falta. O problema é ele começar a deixar a equipe nervosa. O problema é psicológico também. Aí não dá uma falta aqui, não dá um amarelo ali, não dá um pênalti aqui. Foi o jogo inteiro isso. Esse foi o tipo do jogo que o juiz foi minando a nossa equipe o jogo inteiro e aqui dentro do Mineirão. E isso nos atrapalhou bastante. E o interessante é que pouca gente sabe, na verdade, quando as pessoas me perguntam, não aqui em Minas, lógico, mas em São Paulo, mas quem que era o treinador mesmo do vice-campeonato? Porque o Humberto, na verdade, ele era supervisor de futebol, né? Eu cheguei aqui, quem era o treinador era o Dario Pereira. E o Dario acabou sendo mandado embora e o Humberto assumiu como treinador e realmente levou o time até a final. É um cara muito calmo, não sei por que não seguiu, ou se seguiu a carreira foi curta, mas nos ajudou bastante a chegar à final. Mas é interessante, né? Ele era um supervisor de futebol e no momento o Nélio Brandt colocou ele de treinador e de interino, né? Porque todo presidente coloca alguém de interino para ir correr atrás de outro. Mas aí encaixou, mas ele mesmo dizia que era um time que não tinha força para chegar, né? Mas contrariando a tudo e a todos, nós chegamos. O técnico de muita vibração. Era um cara mais. O Humberto era um cara calmo. É que nesses jogos decisivos ninguém consegue ficar calmo. Ainda mais num jogo de futebol, né? E você sendo treinador então, mas ele era um cara calmo. E, bom, você falou desse time de 99 mais limitado e que o melhor time que você jogou no Galo foi 2000. Sem dúvida. Fala um pouco desse time também, até a gente chegar naquele jogo de São Caetano pra gente falar com mais cuidado. 2001 chegou o Levi Coupe. O Levi chegou já com Carlinhos Neves, né? Que também para mim foi o melhor preparador físico que eu trabalhei, e o Levi Coupe o melhor treinador. Isso com diferença. E foi montando a equipe, trazendo os jogadores da confiança dele. E ele montou um timaço. Nosso time era um timaço. Realmente era um time que jogava futebol, a moda antiga. Era um time que tratava muito bem a bola. Era um time que no meio de campo tinha Dejair, Gilberto Silva, Valdo e Ramon. Era brincadeira que esses caras jogavam. O Dejair com sobra foi o melhor volante que eu vi jogar na minha vida. Esse cara tratava a bola, brincadeira. Hoje no futebol brasileiro não tem ninguém que chegue perto do Dejair. Lançamento de 30 metros.
lançamento de 40 metros, com a perna direita, com a perna esquerda. Gilberto Silva. Valdo, acho que dispensa comentários, né? Ramon, na frente eu e Marques ainda. Atrás tinha uma linha de 4 com Baiano, Marcelo de Jean, Caçapa e Felipe. Álvaro, desculpa, Álvaro. Baiano, Marcelo de Jean, Álvaro e Felipe. O Felipe do Vasco não tinha lugar para ele no meio de campo, ele teve que jogar de lateral. Era um time fantástico. Nós sobramos no campeonato. Nós pegamos jogos aqui na Independência que teve time que não viu a cor da bola. E perdemos o título para nós mesmos. Acho que mesmo com a chuva, tudo aquilo que aconteceu no jogo de São Caetano, porque nós antes tínhamos pego o Grêmio aqui no Mineirão e havia mudado a maneira. Era um jogo único, quartas e semi. Até isso para atrapalhar. Eu poderia ter sido campeão do Atlético realmente em 2 oportunidades, 99 e 2001. E eles mudaram do nada o jogo único, quartas e semi. Esse jogo é um jogo que não tem explicação. Porque nós demos um baile no São Caetano, como vinha fazendo sempre nos jogos, no primeiro tempo. O Valdo fez um golaço, né? Saímos ganhando de 1-0. Jogo dominado, sem problemas. É o tipo do jogo que você fala, hoje vai ser 3-4, né? E aí começa a chuva. Começou a chuva e o campo ficou praticamente alagado inteiro. Nosso time era muito técnico, realmente. E aí o São Caetano conseguiu virar a bola parada com o Magrão. E ali eu sabia que era talvez a maior chance de eu ser campeão pelo Atlético no Brasileiro havia acabado. Que dificilmente o Atlético faria um time tão bom quanto aquele. Lógico que veio fazer anos depois para conquistar um título até mais importante que o Brasileiro, que foi a Libertadores, mas aquele time realmente era excelente. E foi um jogo atípico. Nosso time no segundo tempo realmente caiu muito, uma coisa inexplicável. E existe uma polêmica grande, como se os jogadores estivessem pedindo para acabar o jogo e o Cima não acabou. Como é que foi isso? Não só os do Galo, mas como do São Caetano. Não, é lógico. Os pedidos para acabar o jogo aconteceram porque não tinha como você jogar. Não tinha como jogar. Era aquele jogo que você ter que levantar a bola e chutar, né, para cima. E era uma semifinal de Brasileiro, né? Não custava parar o jogo e recomeçar. Mas, mais uma vez, o Atlético, por uma decisão ou outra do juiz, diretamente ou indiretamente, ficou fora da briga pelo título. Mas nós pedimos bastante para que o jogo parasse, porque não havia condições de jogo, né? Mas o jogo não parou, infelizmente. E, bom, queria que você falasse um pouco também, você comentou da dupla... Deixar um fiozinho aqui, que ele tá ganhando a proporção ali, ó. Tá, beleza. Da dupla Guilherme e Marques, eu queria que você falasse um pouco mais por que você acha que essa dupla foi uma das melhores, por que deu certo, quais as características que se completavam ali. É lógico que deu certo pelas características de cada um, né? Eu sempre fui o centroavante, o jogador do último toque, o finalizador, e ele sempre foi um atacante de lado, mas não aquele atacante que joga dos lados, que tenha muita velocidade, força, mas que tenha pouca técnica e inteligência para jogar. O Marques, ele era rápido, mas ele era muito inteligente, que é muito difícil você encontrar jogador de velocidade com inteligência. O Marques não, o Marques era rápido, mas era muito inteligente, muito inteligente. Então as características de um e de outro se complementavam. Só que deu certo porque chegou um determinado momento
que a gente não precisava nem estar pedindo bola. Parecia que ele sabia onde eu ia estar e ele sabia o que eu ia fazer e foi assim, e realmente foi assim. Nós tínhamos uma amizade também boa fora de campo, nós falamos até hoje, mas eu não tenho dúvida nenhuma que, se não foi a melhor, está entre as 3 melhores duplas de ataque de todos os tempos, por tudo isso que eu te falei. Eu sempre fui um bom finalizador e ele preparava muito bem a jogada. E realmente casou. O Marcos era muito inteligente. Era muito fácil jogar com o Marcos. E depois que saí do Atlético, realmente eu vi o quanto o Marcos era bom. Que depois eu tive muita dificuldade, né? Você acostuma a jogar com um cara durante 3, 4 anos e depois para mudar é muito ruim. Muitas crianças, né, nasceram e os pais colocaram o nome de Guilherme nessa época, né? Eu conheci vários. Tinha um menino que não se chamava Guilherme, porque em 99 que ele ia no campo, um loirinho. Na época eu devia ter uns 3, 4 anos. Todo jogo ele queria me ver. Quando acabava. Todo jogo. Subia ali as escadas e ficava ali comigo um pouco. Todo jogo o pai tinha que levar ele para ele ficar um pouco comigo. Por isso que eu falo que o Atlético marcou minha vida, né? Não só dentro de campo, marcou fora também. O cara ter um filho e botar o nome do filho de Guilherme por causa de um jogador do Atlético, por minha causa, isso é muita coisa, não é pouca coisa. Você tem que ter a noção, né? Porque não tem nada mais importante na vida que filho. Porque hoje eu sou pai, eu sei que não tem nada mais importante para uma pessoa que o filho. Aí o cara escolheu o nome de Guilherme, né, para botar no filho, então eu tinha que ter essa dimensão. E por isso que eu sempre respeitei muito o Atlético. E o atleticano ele é diferente. A torcida do Atlético é diferente, como é diferente jogar no Corinthians. Como é diferente jogar no Flamengo. Eu não joguei no Flamengo, mas eu sei que é diferente. E jogar no Atlético é diferente. A torcida do Atlético, ela é fantástica. E hoje, como você falou, eu encontro atleticano no mundo inteiro. Eu viajo muito com as minhas crianças para fora do país e sempre tem um cara com a camisa do Atlético. E aí é impressionante, é o carinho, vai, tira foto. Porque eu sempre respeitei, né? Mas eu tenho um carinho pelo Atlético muito grande, muito grande. E isso é passado para o meu filho. Eu sempre respeitei todas as equipes que eu passei. Todas as equipes foram importantes, né? Para mim, na minha carreira, na minha vida financeira, todas as equipes. Mas o Atlético é diferente. O Atlético para mim é diferente. Não sei. Dá para explicar. Talvez essa história de sempre ser o lado mais fraco, não me entenda mais fraco, não, mas de sempre estar sofrendo, de não. Hoje não, hoje o Atlético tem melhor centro de treinamento do país, mas nem sempre foi assim. Sempre foi um time sofrido, que ia, mas mais na base da garra do que qualquer outra coisa. O Cruzeiro sempre teve, historicamente, times técnicos. Não foi só de 99. O Cruzeiro tem uma história de ter time técnicos, de tratar bem a bola. E o Atlético sempre teve essa fama de ir na garra, de ir junto com a torcida. Talvez seja isso. Esse sentimento de não ser o mais fraco, mas de ter que sofrer um pouquinho mais. Essas 2 viradas que aconteceram agora na Copa do Brasil são históricas. Isso não é para qualquer um. E não é por acaso. Porque do Corinthians foi um acaso, né? Mas é do Flamengo também, 2 vezes? Não é. São coisas que só acontecem com o Atlético. E são coisas maravilhosas. Agora explicação exata não. É a paixão pelo futebol. Pode ter certeza.
Você fez muito gol no Flamengo, Corinthians e Cruzeiro. Essa reta, por coincidência, essa reta da Copa do Brasil. O jogador do Galo, ele é meio que pilhado pela torcida, ele entra diferente quando vê essa camisa do outro lado? Não, no meu caso, só o Cruzeiro, porque é diferente, é o clássico para a cidade. A cobrança é maior, a semana é diferente. Você pode ter certeza que essa semana está sendo muito diferente. Dos dois lados. Que para muitos é a maior final da história da Copa do Brasil. E eu concordo. Por tudo que vem acontecendo, pelas duas equipes, pelas viradas históricas do Atlético. Isso ninguém tira mais. É aquilo que eu falei e falo sempre. Tudo que eu fiz no Atlético, ninguém tira mais. Meu nome não tem como tirar do Atlético Mineiro. E também não tem como tirar o Atlético Mineiro do Guilherme. Não tem como. Porque tem muita gente que acha que eu sou mineiro. Eu sou natural de São Paulo. Por conta do Atlético. Então nós teremos a maior final da Copa, da história da Copa do Brasil. E a semana ela vai ser diferente. Mas assim, em relação ao Flamengo e Corinthians, são clássicos do futebol brasileiro, né? Mas diferente mesmo, particularmente para mim, sempre foi jogar contra o Cruzeiro. Quando eu joguei no Grêmio, era jogar contra o Internacional, os clássicos. Mas eu sempre tive sorte contra o Flamengo. Sorte não, competência, né? Contra o Flamengo e contra o Corinthians. Teve um jogo que você meteu 3 gols, né? No Flamengo. Fala desse jogo. Esse jogo eu lembro muito. Claro que você falou que era mais completo. Eu sempre... Romário para mim foi o... Era ele. E foi numa quarta-feira à noite, esse jogo eu lembro muito bem. O Mineirão estava lotado. Uma quarta-feira com 70 mil pessoas. E isso não era jogos finais, era a primeira fase do Campeonato Brasileiro. Foi um jogaço. Foi um jogaço, mas nosso time realmente... E o Flamengo tinha o Romário, né? E a torcida até fez uma canção pra mim dentro do jogo, que não havia sido combinado, porque eu fiz os 3 gols, né? O Buotário, quem tem Guilherme não precisa de Romário. Por tudo aquilo que foi feito, que aconteceu durante o jogo. E eu sempre fui fã do Romário, pra mim, volto a dizer, foi o melhor jogador que eu vi jogar. Nunca vi um jogador fazer tanto gol sem fazer força. Ele fazia gol sem fazer força. Isso pra mim é só os gênios que conseguem. E esse jogo foi especial. Esse é um dos jogos que eu não me esqueço, como o do Cobreloa, como nós já falamos dos jogos das quartas de finais contra o Cruzeiro. Esse jogo do Flamengo foi especial, realmente, por ter feito 3 gols. Mineirão lotado, eu lembro que o Mineirão tava lotado e meu pai também estava aqui. Meu pai estava assistindo o jogo junto com meu irmão e foi muito bacana, foi um jogo muito bacana. Assim, primeiro vamos por partes. Nós vamos chegar na história da comemoração do gol porque ela traz uma historiazinha. Primeiro, pressão de sair ou chegar, isso aí esqueça, porque eu nunca cedi à pressão de nada. Esqueça. Isso aí jamais. Nem nos momentos mais difíceis que eu tive na minha vida com meus problemas pessoais. E foram pressões terríveis na época. E mesmo assim eu não cedi. Eu sempre fui na linha daquilo que eu achava que era correto. Então a saída do Atlético e a chegada no Cruzeiro, esqueça. Foi simplesmente um ato profissional. Sem pressão de absolutamente ninguém, nem de nada. Eu tinha ido para a Arábia, quando eu saí do Atlético. Permaneci 70 dias. Foi quando estourou a invasão dos Estados Unidos no Iraque. E a Arábia Saudita é um aliado dos Estados Unidos e eu tive que vir embora porque eu fiquei com medo de morrer. E quando eu vim, houve a possibilidade de ir para o Cruzeiro. Me ligaram, eu como profissional, e só fui para o Cruzeiro porque... E aí que vem a história de você sempre respeitar. Eu sempre joguei contra o Cruzeiro, a maioria das vezes tive a felicidade de fazer gols no Cruzeiro.
de vencer o Cruzeiro, mas sempre respeitei o Cruzeiro como clube. Eu nunca fiz chacota com o Cruzeiro. Nunca fiz. Nunca fiz piada com o Cruzeiro clube ou com o cruzeirense. Que alguns jogadores já fizeram entre Palmeiras e Corinthians, Flamengo e Vasco, eu nunca fiz. Eu comemorei a vitória da minha equipe. Mas eu nunca fiz chacota com o Cruzeiro e por isso que eu cheguei no Cruzeiro. É lógico que houve, eu lembro muito bem que o Zezé me ligou num sábado, eu já tinha fechado. Ele falou, Guilherme, posso soltar a notícia? Você vem mesmo? Eu falei, pode soltar. Aí foi quando ele soltou e aí logicamente, houve num primeiro momento, um susto de ambos os lados. Só que eu vim 15 dias antes do time se apresentar. Eu comecei a treinar sozinho. Na verdade, com o Emerson, fisiologista. Que depois se tornou um grande amigo meu. Por esse período que eu fiquei treinando com ele. Esses 15 dias. Porque o Vanderlei já tinha me ligado, perguntando se eu estava gordo. Porque ele sabia que eu tinha essa tendência. Enfim, vim 15 dias para treinar. E aí, quando o grupo se apresentou, começaram, logicamente, as cobranças. Mas foram cobranças normais. Da torcida do Atlético, por que eu fui pro Cruzeiro, e a do Cruzeiro, ó, você tem que fazer os gols no Atlético da mesma maneira que você fazia no Atlético contra o Cruzeiro. Normal, até aí normal. E aí nós fomos pro primeiro jogo contra o Atlético, primeiro clássico que eu joguei. Eu já havia jogado, a documentação demorou para chegar e nós fomos pro tão esperado clássico. Não pelo clássico, mas... E aí eu fiz o gol. E comemorei daquela maneira porque uma parte da torcida do Atlético estavam trazendo meus problemas pessoais para dentro de campo. Isso me magoou muito, por tudo aquilo que eu tinha vivido no Atlético. Eu não esperava isso, mas, volto a dizer, uma parte da torcida. E aquilo me magoou e você está no jogo, você já está com aquilo na cabeça e aí você acaba fazendo aquilo que eu fiz. Mas não houve pressão de absolutamente nada e nem de ninguém. E segui no Cruzeiro normal. Foi um ano que eu tive os 3 primeiros meses muito bem. Mas foi quando eu percebi que estava perto do fim da minha carreira também. Eu comecei a machucar muito. Nunca tive lesão séria. Isso eu tenho que agradecer a Deus, porque como eu não me cuidava fora de campo, né? A tendência era se machucar muito, mas eu comecei a me machucar com 30 anos no Cruzeiro. Eu tive realmente esse começo no Cruzeiro muito bem, fazendo gols direto. Tive a lesão, onde eu rompi os ligamentos do tornozelo, mas não houve necessidade de cirurgia. Só que aí o retorno ele sempre demorava mais do que o normal. Voltava, tinha uma lesão muscular aqui, outra ali, por conta daquela vida que eu levava fora de campo. E aí foi quando eu comecei a parar, mas a história do Cruzeiro é essa. A ida e a saída do Cruzeiro é absolutamente essa. Não tem nada mais do que isso. E depois de cabeça fria, quando passou os problemas extra-campo, você falou com uma parte da torcida do Galo que ficou pesado. Não bateu um pouco de arrependimento de ter feito isso, ter desgastado um pouco a relação com a torcida do Galo? Principalmente pelo fato da turma que não merecia, que não... Mas, assim, eu não me arrependo nada, até porque eu sou muito intenso. Tudo aquilo que eu faço na minha vida é com muita intensidade. E por isso que o atleticano se apaixonou por mim. Porque eu, quando joguei no Atlético, eu jogava de corpo e alma. Por isso que a camiseta do Atlético sempre caiu muito bem em mim. Eu vivo minha vida muito intensamente. Tudo aquilo que eu faço pra valer. Não tem meio termo comigo. Esse negócio de meio termo comigo não existe. Só que a torcida do Atlético, depois do episódio, e depois que eu parei de jogar, que foi rapidamente, foi 12 meses depois, e eu comecei aí em programas de televisão e sempre externava que eu tinha o maior carinho pelo Atlético Mineiro. Então existem os dois lados, porque eu também fiquei muito chateado. Não esperava isso. Eu fiquei muito chateado durante muito tempo, mas passou. E hoje eu sempre falo do carinho que eu tenho pelo Atlético. Agora, arrependimento não.
Não, porque foi aquilo que eu fiz, eu tenho que assumir aquilo que eu fiz. As pessoas têm que ser assim. Porque parte do arrependimento, às vezes, é da pessoa não assumir aquilo que fez. Eu sei que existe o arrependimento e ele é necessário na vida do ser humano, mas tem certas coisas, você tem que assumir aquilo que você fez. Ah, eu me arrependi, tá tudo bem, tá tudo bonito. Não, eu fiz, não devia ter feito, mas eu fiz porque naquele momento eu achei que era o certo. Porque eu fui muito ofendido também, existem os dois lados. Então por isso que às vezes eu acho que o arrependimento é muito, ele é relativo. Eu fiz sabendo que eu estava fazendo e fiquei muito chateado, porque tem o meu lado também. Eu sou ser humano também. Você nunca espera de alguém que você deu tanto receber aquilo que eu recebi em determinada parte do jogo. Mas isso já foi uma ferida que já cicatrizou há muito tempo. Galo é galo. Guilherme, você só tem um filho? Não, eu tenho dois. Eu tenho o João Guilherme, de 5 anos e meio, e a Sofia, de 2 anos e meio. Pra que time que o João Guilherme torce? Em São Paulo ele é corintiano e aqui ele é atleticano. E o Guilherme, e o pai dele? Eu sempre fui maquiano. Por quê? Eu comecei a jogar maquiano, o que eu falo é Marília Atlético Clube, que é o time da minha cidade. Porque eu comecei a jogar com 7 anos no Marília. Fui gandula do Marília. Via os profissionais jogar e catava a bola para os profissionais. No jogo eu trabalhei de gandula. Eu vivi dentro do Marília. Eu saí do Marília com 18 anos pro São Paulo. Então de coração eu sou maquiano. Mas hoje eu torço pro Atlético Mineiro. A pergunta que eu queria fazer é um pouco você comentar, porque a sua comemoração, apesar de que você não foi o único jogador que fez esse gesto, era um gesto muito característico. Eu queria que você falasse das suas comemorações, colocando a mão. Porque na verdade, quem inventou fui eu. Esse gesto. Depois vieram me copiando aí. E foi uma coisa espontânea, porque eu comecei a fazer gols e a torcida do Atlético começou eles fizeram uma música e eu pedia para cantar mais alto quando eu fazia gol. E isso acabou pegando, virou marca e foi. Foi na época que eu tava brigando para ser artilheiro e a torcida fez a música Puta que Pariu, o Guilherme é artilheiro do Brasil. Só que a torcida do Galo cantando isso aí, e todo jogo nosso no Mineirão nessa época tinha 50, 60, 70 mil. Então foi por isso. Mas quem inventou o gesto fui eu. Acho que fui eu. Posso até estar falando besteira, mas antes de 99 eu não sei se tem alguém que fazia esse tipo de comemoração. Hoje tem bastante, né? Mas naquela época, se eu não me engano, fui eu que inventei. Como é que o maquiano viu o maquiano ou o atleticano viu a Libertadores em 2013? Sofri demais, né? O último jogo eu reuni minha família e meus amigos para assistirem na minha casa. E engraçado foi meu filho, né? Meu filho, papai não vai dar. Mas foi estilo Atlético, né? Padrão Atlético Mineiro. Eu acho que eu dei uma entrevista para um jornal aqui. Na verdade foram 2 jornais de Belo Horizonte. 2 dias depois da contratação do Ronaldo, porque eu joguei com o Ronaldo no Grêmio. Na verdade o Ronaldo, quando subiu pro profissional do Grêmio, eu já estava no Grêmio, né? E depois joguei com ele na seleção. Me perguntaram o que eu achava do Ronaldo no Grêmio. Eu disse assim, ó. Ronaldo Galo, né? Desculpa, Ronaldo no Galo. Eu falei assim, ó. Eu lembro como se fosse hoje. Se tem um cara que pode fazer o Ronaldo voltar a jogar em alto nível, se chama Carlinhos Neves. E ele está hoje no Galo. Mas no Flamengo... Eu falei, bom, aí tem outro cara, chamado Alexandre Calil. Isso é outra parte. Mas dentro de campo, se tem um cara que pode deixá-lo em condição de fazer aquilo que ele
pode fazer se chama Carlinhos Neves. E a outra parte você deixa para um cara chamado Alexandre Calil. Que com o Galo ele não deixa ninguém brincar. Você pode ter certeza. E o Ronaldo fez uma Libertadores fantástica, né? Jogou muita bola, voltou a jogar. Talvez não no nível que jogou em 2005, que assombrou o mundo, né, em 2005, porque não tinha já aquela força que tinha em 2005, mas fez uma Libertadores. Teve uma mudança tática pontual do Cuca, porque no jogo eu acompanhava, eu já estava como treinador e eu acompanhava muitos jogos. E eu fui assistir o jogo da volta dele no Olímpico, contra o Flamengo e Grêmio. Eu assisti esse jogo dentro do Olímpico e ele jogando naquele cantinho esquerdo, onde ele passou o ano inteiro jogando naquele cantinho esquerdo. Então houve uma mudança muito pontual e inteligentíssima do Cuca de trazer ele para o meio, onde ele ia se desgastar menos do que você ter que voltar com o lateral, até porque ele não ia voltar. Acho que teve essa mudança tática para ele, foi importantíssima. Houve um cuidado com o físico dele, que aí eu acredito tudo isso ao Carlinhos Neves e a equipe dele, mas o Carlinhos é fantástico. E o Calil segurando um pouco a onda dele fora de campo. E por isso que ele fez o campeonato que ele fez. Tem gente que fala também que foi porque, além desses motivos, que o Ronaldo estava carente, estava num momento difícil e a mãe doente, a gente apoiou muito ele. Eu acredito. Carente eu não, sinceramente eu não acredito. Porque chegar na situação que o Ronaldo chegou, da pessoa, da sua parte financeira, de tudo aquilo que ele representa para o futebol, carência, talvez momento de tristeza, aí sim eu acredito, por tudo aquilo que a mãe dele estava passando. A gente sabe que mãe é mãe. A gente imagina que realmente ele vivia um momento de tristeza, não de carência. Acho que de carência um cara como o Ronaldo não vai ter nunca. E essa tristeza a torcida do Atlético abraçou também e ficou triste junto com ele, mas também ao mesmo tempo lhe deu a força que ele tinha que ter, não só para jogar, mas também para aguentar aquilo que a mãe dele estava passando. Eu acho que o ponto foi esse. Não acredito em carência, sinceramente. Fala que se tivesse com Tardelli, Bernard, Ronaldinho e Guilherme, você teria passado o Pelé como uma temporada. Você se via naquele time do Atlético campeão? Você se imagina... Lógico que eu já pensei, lógico. Assistindo o jogo do Atlético, lógico. Porque era um time que vivia em cima do adversário, né? O tempo todo em cima do adversário. Intensidade tremenda, jogando sempre dentro do campo do adversário, a bola passando na área 300 vezes por jogo, é lógico. Eu, como centroavante que sempre fui e ter jogado no Atlético, lógico, já pensei. E era fácil jogar nesse time. Eu só não sei onde eu ia encaixar o Marcos, que eu ia ter que encaixar. Quando você viu aquele pênalti pro Tijuana, o placar diverso contra o News Olímpia, você pensou que seria novamente um filme de tragédia? Eu achei que tinha ido tudo por água abaixo naquele pênalti. Porque você começa a pensar de tudo aquilo que você passou lá dentro, mas de novo. E aí quando ele pega o pênalti, fala, pode ser que a coisa comece a mudar. E mudou, né? Mudou. Foi com um sofrimento danado, mas o Atlético chegou ao título muito importante para a sua história. Esses atletas ficarão na história do clube. E vou te dizer mais, eles não têm noção ainda do que é, porque eles ainda estão jogando. Depois que pararem, eles terão a real noção do que eles foram para o clube e o tamanho do Atlético Mineiro. Porque quando você está jogando, você não tem muito essa... Você está no dia a dia, você está ali e tal,
Mas eles vão ter a noção depois, daqui uns 10 anos. Eles ficaram marcados para a história do clube. Isso aí ninguém tira. Gostando ou não gostando do Ronaldo, gostando ou não gostando do jogo, gostando ou não gostando do Marcos Rocha, isso não interessa. Estão na história do Clube Atlético Mineiro. Isso aí realmente eles vão ter ideia, daqui uns 10 anos.